Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Meu nome é Renato Koprowski, sou advogado e estamos aqui no canal para lhes trazer informações atualizadas a respeito da legislação portuguesa e, em especial neste vídeo, nós vamos falar a respeito da prorrogação dos prazos de validade de diversos documentos, de diversos procedimentos para quem está em Portugal e inclusive para aqueles que estão ainda fora de Portugal ou que são portugueses e estão fora, não conseguiram retornar em razão da pandemia, enfim, validade de documentos portugueses. Então, para nós podermos dar sequência neste assunto, nós vamos rodar rapidamente a nossa introdução e em seguida voltamos falando sobre a prorrogação de validade dos documentos que está no Decreto-Lei 22A/2021, publicado no Diário da República no dia 17 de março de 2021. Rodamos a nossa introdução e já voltamos. Olá, sem mais delongas, vamos então falar do Decreto 22A/2021, publicado no Diário da República de Portugal, no dia 17 de março de 2021, e que tem por objeto o quê? Prorrogar prazos e estabelecer medidas excepcionais e temporárias no âmbito da pandemia da doença Covid-19. Vamos lá. Destaco aqui, neste preâmbulo do Decreto-Lei, a seguinte informação. Nessa medida, face ao agravamento da situação epidemiológica registrado no início deste ano e considerando as dificuldades dos cidadãos em renovar ou obter documentos relevantes para o exercício de direitos decorrentes do encerramento de instalações, importa prorrogar a obrigatoriedade de aceitação pelas autoridades públicas da exibição de documentos cujo prazo de validade se encontre expirado. Ou seja, o que o governo está dizendo aqui agora é que, em razão da pandemia, se o seu título venceu durante este prazo, o seu documento venceu, as autoridades para os quais você irá apresentar esse documento, porque precisa fazer algo, porque precisa exercer um direito seu, devem ser aceitos sem questionamentos. Portanto, estão prorrogados os prazos e estão obrigadas as autoridades, os órgãos do Estado, a receberem os documentos, mesmo que conste neste documento que ele está vencido. Como efeito, considera-se assim oportuno estender até 31 de dezembro de 2021 a admissibilidade de determinados documentos, como atestados médicos de avaliação de incapacidade que expirem em 2021, cartões de cidadão, certidões e certificados emitidos pelo Serviço de Registro e da Identificação Civil, documentos e vistos relativos à permanência em território nacional, licenças e autorizações, bem como cartões de beneficiário familiar de ADSE. Quando nós falamos aqui em vistos relativos à permanência em território nacional, você pode ter o seu visto vencido dentro deste prazo. Ele foi emitido e vence dentro deste período. Então, o que acontece? O seu visto continua sendo válido. Por quê? Você não tem condições de fazer a renovação porque o Estado não o está renovando. Você não consegue viajar dentro deste prazo. Isto não é culpa sua. Então você tem o direito de apresentar aquele documento, mesmo que seja válido, porque mesmo que seja vencido, porque o Estado português assim o deverá entender, conforme nós lemos aqui no parágrafo anterior, que aqui está destacado. Vamos mais embaixo. Falar então especificamente aqui de alguns documentos. No artigo 16 do despacho aqui, do decreto-lei, melhor dizendo, diz o seguinte, número 2, o cartão de cidadão, certidões e certificados emitidos pelo Serviço de Registro e de Identificação Civil, documentos e vistos relativos à permanência em território nacional, bem como as licenças e autorizações, cuja validade expire a partir da data de entrada em vigor do presente decreto-lei ou nos 15 dias imediatamente anteriores, são aceitos nos mesmos termos até 31 de dezembro de 2021. Notem que eles estão dizendo que venceram nos 15 dias anteriores
ao que? A entrada em vigor do decreto. Quando que o decreto entrou em vigor? Ele entrou em vigor no dia de sua publicação, portanto, dia 17. Então, se o seu documento venceu nos 15 dias anteriores, eles deverão ser aceitos e passarão lá, a ser válidos até 31 de dezembro de 2021. Os documentos referidos nos números anteriores continuam a ser aceitos nos mesmos termos após 31 de dezembro de 2021, desde que o seu titular faça a prova de que se já procedeu ao agendamento da respectiva renovação. Atenção! Os documentos referidos nos números anteriores continuam a ser aceitos nos mesmos termos após 31 de dezembro de 2021, desde que o seu titular faça a prova de que já procedeu ao agendamento da respectiva renovação. É aquilo que nós já falamos nos outros despachos, nos outros decretos que tratavam desta matéria. Você deve fazer a sua parte. Você, mesmo que tenha o título vencido, não pode deixar de entrar em contato com o órgão responsável pela emissão deste documento para pedir a sua renovação. Se você não fizer isto, o que pode acontecer? Chegou em 31 de dezembro, seu documento não tem mais validade. Você tem que demonstrar que tomou a atitude correta, dentro do prazo correto, dentro do prazo legal. Para demonstrar a boa-fé, né? Você não está agindo de má-fé, se beneficiando de uma prorrogação até 31 de dezembro e depois ainda. Não, você tem que demonstrar boa-fé. E a boa-fé você vai demonstrar se você cumprir o que está escrito aqui no número 3. Aí sim você tem um direito lá na frente. Caso contrário, você não terá este direito. O cartão do beneficiário familiar de ADSE, cuja validade expire a partir da data de entrada em vigor do presente decreto-lei, ou nos 15 dias imediatamente anteriores, é aceite até 31 de dezembro de 2021. O número 7 do artigo 16 diz, vamos lá, a validade das cartas de condução é determinada nos termos do Regulamento da União Europeia 2021/267 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de fevereiro de 2021. Então, tudo que trata a respeito de carta de condução que vence neste período, vocês terão de observar o que está determinado lá naquele regulamento da União Europeia de 2021/267. Nós não vamos aqui tratar disto, nós simplesmente estamos dando esta informação para os senhores. Se os senhores tiverem dúvidas com relação à carta de condução, vejam este regulamento, que lá está especificado detalhadamente cada caso, como funciona e qual é a interpretação que se dá a isso. Ok? No artigo 35N diz o seguinte, número 1, é prorrogada até 1 de julho de 2021 a obrigação de os prestadores de serviços de restauração e de bebida se adaptarem às disposições da Lei 76/2019, de 2 de setembro, prevista no número 1 do artigo 10 daquela lei. Mais adiante nós temos o que? No artigo 5º, revalidação dos processos preliminares de casamento e organização de novos processos. Isto aqui interessa bastante para aquelas pessoas que estão com os seus processos encaminhados, com os seus processos em andamento. As conservatórias estão atormentadas com o serviço, com o trabalho e não estão dando conta. Então, aqui vão as informações. Os processos preliminares de casamento que precederam casamentos celebrados entre 9 de março de 2020 e a data de entrada em vigor do presente decreto-lei, em que não tenha sido observado prazo de 6 meses, previsto no artigo 1º, no número 1, melhor dizendo, do artigo 145 do Código de Registro Civil, aprovado pelo Decreto-Lei 131/95, de 6 de junho, na sua atual redação, consideram-se automaticamente revalidados, não havendo lugar a pagamentos de emolumentos. O que é que nós temos aqui? Aquelas pessoas que entraram com os pedidos preliminares foram aprovados, mas o casamento não aconteceu, ou seja, a celebração não aconteceu. O processo preliminar já está aprovado, mas a celebração não aconteceu. Automaticamente, porque nós temos aí um prazo de 6 meses para realizar a celebração do casamento, automaticamente esses prazos foram prorrogados. E não há necessidade de se fazer nenhum pagamento adicional em razão disto. Número 2. Nos casos em que, a partir da entrada
a partir da data de entrada em vigor do presente decreto-lei, se mostre necessário requerer a organização de um novo processo preliminar de casamento, por força da caducidade do processo anterior, resultante do decurso do prazo para a celebração do casamento, é dispensada a apresentação dos documentos que integrem o processo anterior, desde que se mantenham válidos ou sejam legalmente aceitos, não havendo lugar ao pagamento de emolumentos. Aqui nós temos uma situação um pouquinho diferente da outra. Aqui nós temos o caso em que você tem o preliminar, venceu o prazo e você tem que reiniciar o processo. Como é que você reinicia? Com um pedido preliminar de novo. Só que aí o que o Estado está dizendo agora? Você não precisa reapresentar documentos que ainda sejam válidos ou que tenham sido validados dentro daquele prazo, que já fazem parte do processo antigo e que agora precisam ser reapresentados. Então, você já tem um processo, abriu o prazo para casar, não deu, a pandemia não deixou. Então, o que acontece? Você teria que fazer um novo processo, mas aí não precisa fazer os novos documentos, nem pagar taxas adicionais. Tá? Número 3, os requerimentos para a revalidação do processo preliminar de casamento ou para a instauração de novo processo preliminar de casamento, decorrentes do decurso de prazo para a celebração do casamento, podem ser apresentados por correio eletrônico para o endereço institucional da Conservatória do Registro Civil que organizou o processo preliminar de casamento, sem prejuízo dos meios habituais de apresentação previstos na lei. Então, o que está dizendo aqui? Que o responsável pela organização do casamento, no caso, o seu advogado, o seu procurador, ou você próprio que foi à conservatória e fez isto, né? Que o requerimento do processo preliminar ou a instauração do novo precise ser revalidado. O que acontece? Isto é feito através de um pedido dirigido àquela conservatória onde você deu entrada no processo, para que eles revalidem, né, este procedimento, para que ele não caia, né, naquela situação da caducidade. Artigo 6º. Retificação oficiosa de assentos de casamento. Os assentos de casamento dos quais consta a menção do regime imperativo da separação de bens, por força do disposto na linha A do número 1 do artigo 1720 do Código Civil, aprovado pelo Decreto-Lei 47.344, de 25 de novembro de 1966, na sua redação atual, decorrente da caducidade do processo preliminar do casamento, ocorrido até a data de entrada em vigor do presente Decreto-Lei, são oficiosamente retificados, não havendo lugar ao pagamento de emolumentos. Então, essa situação também está amparada, né? Os assentos de casamento que deveriam ter sido feitos e aqui, por força de lei, ou precisem ser feitos, até porque também os notariados estão fechados. Então, a conservatória não pode exigir algo que o próprio notariado não consegue produzir, não consegue dar andamento. Então, se já está nesta fase, e por lei deve ser assim, também podem ser prorrogados. Artigo 8º. Confirmação anual da informação do Registro Central de Beneficiário Efetivo. Isso aqui diz respeito àquelas pessoas que são empresários, que têm empresas abertas aqui em Portugal. A confirmação anual da informação constante do Registro Central do Beneficiário Efetivo, aqui se refere ao artigo 15 do regime jurídico do Registro Central do Beneficiário Efetivo, aprovado pela Lei 89 de 2017, dia 21 de agosto, na sua atual redação, é dispensada em 2021, independentemente da data da declaração inicial, desde que não tenha ocorrido fato que determine a alteração da informação constante do RCBE. Portanto, em 2021, se não teve nenhum fato que criou alguma alteração no quadro societário da empresa, que os beneficiários continuam sendo os mesmos, esta declaração está dispensada. E seguem aqui outras informações e, por final, nós vamos destacar, então, o quê? A entrada em vigor. O presente decreto-lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. Como nós pudemos ver aqui no início, foi publicado no dia 17 de março de 2021. Portanto, dia seguinte, dia 18, está valendo. Então, façam os cálculos, aonde diz que você tem direitos e os documentos são válidos mesmo que vencidos 15 dias antes de entrada em vigor do presente decreto-lei. Então, conte do dia 18 para trás 15 dias. Ok?
Se tiverem dúvidas, o que eu acredito que não seja o caso, porque o decreto não é tão entroncado, não é uma coisa complicada, digamos até de fácil entendimento, porque isso aqui já não é novidade, simplesmente o Estado está prorrogando aquilo que já havia em legislação anterior, é bem tranquilo, tá? E se tiverem dúvidas, entre em contato, dentro da medida do possível, dentro do tempo disponível que nós temos, nós poderemos então tentar lhe dar alguma luz sobre o caso, lhe dar alguma informação adicional e desta forma lhe deixar um pouco mais tranquilo, ok? Mas um detalhe importante, eu vou dizer mais uma vez. Se o seu documento vencer dentro deste período, não deixe de entrar em contato com o órgão responsável pela emissão do mesmo para garantir que lá na frente você não tenha problemas por sua omissão. Né? Você tem que mostrar boa fé, você tem que mostrar que quando venceu você pediu. O Estado não fez porque não podia fazer, mas esta garantia você tem que ter em mãos. Ok? Senhores, um grande abraço, até a próxima, se assim Deus nos permitir, e contamos com isto, e que seja breve. Uma ótima semana para todos e até lá.